meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse vídeo faz parte de uma playlist na qual eu estou explicando o funcionamento de várias coisas relacionadas ao currículo Química e Física Fundamental, o nosso currículo aqui do Grangeando Talentos. Para os íntimos é conhecido como QFF. Agora eu preciso explicar como funcionam os nossos cronogramas. Se você está assistindo essa playlist na ordem, no vídeo anterior, ou em algum dos vídeos anteriores, eu falei sobre o conteúdo programático do currículo. Então, são todos os assuntos de química e todos os assuntos de física que são abordados no nosso currículo. Agora, eu gostaria de falar como que nós pegamos aqueles assuntos e distribuímos ao longo do tempo, que foi basicamente isso que nós fizemos ao montar um cronograma. Em primeiro lugar, para que elaborar um cronograma? Quando a gente começou a comercializar o curso, os alunos eles viam no seu tempo. Alguns faziam 2 lições por semana, outros faziam uma só. Alguns alternavam química com física, outros iam fazendo primeiro uma, depois a outra. E eu achei que eu poderia ajudar nesse sentido. Como assim? Bom, acho que desde a escola vocês devem lembrar que às vezes vocês mesmos ou algum colega, enfim, que goste de química e de física, sempre tem uma matéria preferida. Quando a gente estuda as duas ao mesmo tempo, às vezes acontece da gente ter uma preferida e acabar, por conta disso, dando mais ênfase em uma do que na outra. Por outro lado, aí tem um motivo assim didático por trás. Alguns conceitos de química ou de física, eles são bem relacionados. Na verdade, as duas matérias elas são bem relacionadas e tem até alguns estudiosos, né? Principalmente da antiguidade, eu acho que foi o Rutherford que falou isso, que não existia química e física, que só existia física e coleção de selos. E ele acabou ganhando um Nobel de Química. Então, ironia das ironias, né? Ele ganhou o Nobel da matéria que ele não achava que existia. Enfim, são as piadas científicas que existem por aí. Mas, só para exemplificar, na verdade, né? Essas matérias elas estão muito relacionadas uma com a outra. Então, vários conceitos de química eles são melhor compreendidos quando você sabe física e vice-versa. Eu acho que principalmente vice-versa, quando você sabe química, vários conceitos da física e algumas considerações, digamos assim, ou considerações ou desconsiderações, né? Por exemplo, como eu falei num dos vídeos anteriores da playlist, quando a gente estuda os movimentos, a gente desconsidera a resistência do ar. Então, algumas desconsiderações que são feitas em física, eu acho que com muito mais frequência, né? Do que considerações, elas são melhor entendidas, melhor compreendidas pelos alunos quando eles sabem alguma coisa de química. Então, como eu sempre fui professora das duas, eu acabei percebendo isso e quando a gente montou o currículo, eu montei de química, montei o de física, os alunos começaram a estudar, eu fui percebendo que alguns davam mais ênfase a uma do que a outra e quando eu peguei e resolvi montar esse cronograma pela primeira vez em 2023, ele durando 2 anos, né? Todos aqueles módulos que a gente mostrou anteriormente, dividindo em 2 anos. O que eu percebi foi que alguns alunos da turma tiveram dificuldade, alguns achavam muito puxado e eu também achei muito puxado para eles. Mesmo os que não acharam puxado, eu percebi que daria para trabalhar melhor com 3 anos, distribuindo aqueles módulos todos ali em 3 anos, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, que é inserindo biografias, linha do tempo, algum assunto ali interessante que tem a ver com aquela matéria que a gente está estudando. E aí o que acontece é que eu acabei achando melhor. Esse ano agora a gente incluiu o cronograma de 3 anos, que a gente distribuiu tudo em 3 anos e manteve também o cronograma de 2 anos pelo motivo de que alguns alunos
preferem fazer assim porque eles já entram no curso um pouco mais velhos. Então, quando eles entram com 14, 15 anos e eles já precisam, às vezes, ver esse conteúdo num tempo mais curto para poder chegar logo nas matérias de nível médio e, às vezes, terminar logo os assuntos para poder fazer alguma prova de concurso, né, ou vestibular. Então, o que acontece é que a gente manteve o cronograma de 2 anos por esse motivo, mas fazendo essa ressalva de que ele realmente é mais puxado do que o de 3 anos. E aí eu queria mostrar para vocês, gente, na prática, como se deu essa divisão dos cronogramas, dos assuntos em cada cronograma. Deixa eu colocar aqui, vou compartilhar um PDF aqui com vocês. Muito provavelmente vocês já viram essa apresentação aqui, faz parte da nossa apresentação de 2024. E aí o que nós fizemos? Nós colocamos no cronograma de 3 anos, ele foi dividido assim. A gente vê a matéria, depois que é química, depois a gente vai para física, introdução e a física e medidas e depois o estudo do ar. Porque aqui no estudo do ar a gente já fala de propriedades da matéria que a gente falou aqui no primeiro módulo de química. Então é bom por causa disso. Depois nós vamos para um módulo de química que é separação e identificação de substâncias e depois nós vamos para o estudo do calor, que é de física. E depois nós vemos outro módulo de química que é o átomo. Esse é o primeiro ano do cronograma de 3 anos. E aí no segundo ano a gente vê o estudo do som, o estudo da luz, que são de física, os dois. Depois a gente vai para a tabela periódica e ligações químicas, que os dois também são de química. E aí no último ano a gente vê a mecânica, que é de física, eletricidade, que é de física, funções inorgânicas e reações químicas, que são de química, perdão. E o estudo da água, que é de física, mas como nele entra o assunto de tensão superficial, eu achei melhor deixá-lo por último, para poder falar desse assunto com base no que a gente vê de química antes, né? E aí esse é o cronograma de 3 anos. E agora o cronograma de 2 anos, a diferença que tem é que no primeiro ano a gente vê exatamente a mesma coisa, acrescentando os módulos do som e da luz no primeiro ano. E no segundo ano a gente vê os módulos restantes na mesma ordem que é do de 3 anos. Esses são os 2 cronogramas que nós estamos trabalhando nesse momento, que finaliza o conteúdo em 2 anos e um que finaliza o conteúdo em 3 anos. Qual a indicação de um e de outro? Bom, a nossa indicação é o de 3 anos, que eu acho que ele não fica arrastado e ao mesmo tempo ele dá para os alunos conseguirem entender, compreender melhor cada assunto que vai passando e também aprofundando ali quando eles desejarem. Agora, ele requer mais tempo, né? Obviamente, é 1 ano a mais. E assim, os alunos que são mais velhos, eles têm de 14, 15, às vezes eles já precisam ver o conteúdo, terminar o conteúdo, a parte fundamental, para ver o conteúdo do nível médio. Claro que nessa de fundamental eu acabei adiantando alguns conteúdos do nível médio, né? Vários, aliás. De forma que talvez, se ele acabar a parte fundamental, ele leve menos do que 3 anos para ver toda a matéria de física e química do nível médio. Mas a gente não pode também só contar com isso. Eu acredito que se o aluno estiver com pressa para ver o conteúdo inteiro logo, e ele tiver uma idade já tiver mais idade, aí vale a pena pegar o de 2 anos, sabendo que ele vai precisar levar mais tempo semanal de estudo, que isso a gente fez também quando a gente montou os cronogramas aqui. Aqui, ó, nós montamos, estamos enviando para quem fez a pré-matrícula para já saber qual
qual vai ser a sua previsão de estudo, né, durante o ano. Então, por exemplo, aqui, uma diferença que eu fiz em relação ao ano passado foi olhar todos os vídeos, né, das aulas e ver mais ou menos quanto tempo de assistindo aula e olhar cada lição e também ver quanto tempo levaria em média ali, né, para estudar aquelas lições, né, lições do material que eu falo, tá, que eu mostrei, acho que foi no vídeo anterior, né? Então peguei o material e fui lendo as lições, vendo se o assunto era muito fácil, complexo, se tinha experimento, se não tinha, porque se tiver experimento, a gente tem que reservar um tempo maior para o aluno fazer o experimento também. Tem esse aqui é o cronograma de uma turma com tutoria, que ainda tem aula ao vivo semanal. Então, soma-se a essas 2h30 aqui, por exemplo, na primeira semana, a 1h30 de presença ali na aula ao vivo comigo, onde a gente vai conversar sobre as lições que a gente estudou durante a semana e também explorar outros assuntos, fazer questões, né? Então, tirar as dúvidas, né, eventuais que possam surgir ali durante aquela semana. Então, o que acontece é que será mais tempo de estudo, em 2 anos. Esse aqui é o de 2 anos com tutoria. E aí, o de 2 anos sem tutoria, deixa eu mostrar aqui, ele só vai ter aquele tempo de estudo ali, que já é bem maior do que o tempo de estudo do de 3 anos. Deixa eu mostrar aqui o de 3 anos sem tutoria, olha. Na primeira semana, somando tudo no máximo, ele leva 1h10 naquela semana. De 2 anos já é 2h20, praticamente o dobro do tempo. E por aí vai, gente. Isso vai sendo bem variável. Se a pessoa escolher fazer no de 2 anos, ela tem que saber que semanalmente ela vai ter que dedicar mais tempo de estudo para essas matérias, certo? E o de 3 anos, que é o que a gente acha melhor mesmo de fazer, dá para entrar a partir dos 11 anos ali, né? O de 2 anos, eu estou recomendando aos pais que façam com as crianças apenas se elas já tiverem 13 anos ou mais, porque ali já está mais ou menos vendo o conteúdo do 7º, 8º ou 9º ano, né? Então, acho que já tem condições de estudar muitas matérias ao mesmo tempo. E aí vão ser inseridas mais 2 matérias, e aí fica realmente puxado, mas acredito que nessa idade já dá para administrar isso aí. Alguns de mais idade estão preferindo fazer o de 3 anos, tá, gente? Então, isso aí vai da decisão de cada família. Eu tentei deixar o mais explicado possível, o mais detalhado possível, para que vocês possam ter bastante informação para decidir, né? Afinal de contas, isso vai fazer parte do cronograma de estudos de 1 ano de vocês, pelo menos. Então, é justo, necessário que esteja bem explicado. No entanto, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com a gente, vocês podem até colocar nos comentários do vídeo também. E eu procuro a gente pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, e a gente vai ter o maior prazer em responder. Tá bom, gente? É isso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.